não vai mais quebrar o substrato. Então eu chamo de inibição do tipo competitivo. Existe uma competição entre o medicamento e o substrato natural para ser quebrado pela enzima. Tá claro? Vamos continuar? Vamos dar um exemplo? Nós vamos falar aqui agora de um exemplo de inibidor competitivo. Ou seja, inibição reversível do tipo competitivo. São as estatinas. Todo mundo conhece as estatinas? Essa classe de medicamento? Simvastatina, lovastatina, mevastatina. São drogas importantes, elas são usadas, turma, para reduzir o colesterol do paciente. Todos nós sabemos que o colesterol alto pode matar, né? O colesterol alto pode provocar o aparecimento de placas de ateroma, né, nas artérias, são arteriosclerose. Se essa artéria sofreu um rompimento, eu vou ter um acidente vascular encefálico, ou posso ter um infarto no miocárdio, se for um vaso importante do coração. Né? Então, o colesterol alto tem que ser tratado. O tratamento de colesterol alto, inicialmente, é através de dieta e atividade física. Mas se não surtir efeito, no terceiro período, eu vou discutir isso melhor, eu vou usar medicamentos, que é esse medicamento aí da classe das estatinas. É o seguinte, o colesterol, a maioria do colesterol que está presente no meu organismo, eu mesmo sintetizei lá no fígado. Se eu sintetizei, eu precisei da participação de uma enzima. Concorda? Então, vamos ver aqui na imagem. Então, as estatinas são drogas anti-hiperlipidêmicas, vão diminuir a síntese endógena de colesterol. Obviamente, com isso, vão diminuir então seus níveis plasmáticos. Então, está aqui uma ilustração interessante. Em verde, está o nome de uma enzima chamada HMG-CoA redutase, famosa enzima. Vocês vão estudar melhor lá no terceiro período. É uma enzima que vai pegar o HMG, que é formado a partir de acetilcoenzima A, uma cascata que não interessa aqui agora. Esse HMG, quando liga nessa enzima, ele vai sendo metabolizado até virar colesterol. Lá no terceiro período vocês vão ter um GT só dessa via de formação de colesterol. É só para mostrar para vocês. Se o paciente, aqui está o HMG-CoA, se é ele que encaixa na enzima, eu vou formar colesterol. Agora, se o paciente todo dia toma um medicamento, que é a lovastatina, a estrutura química aqui é muito parecida. Essa região aqui, praticamente idêntica ao HMG-CoA. Se é esse medicamento que encaixa na enzima, a enzima vai deixar de quebrar o substrato natural, que é o HMG-CoA. Conclusão, eu vou reduzir a formação de colesterol no paciente. Certo? Medicamento importantíssimo aí, né? Que atua causando inibição enzimática. Posso continuar? Existem alguns fatores importantes que vão afetar a velocidade de uma reação enzimática. Fatores óbvios, a gente aprende lá na quarta série, entendeu? Lá a gente aprende que toda enzima tem um pH ótimo, né? Não falou? Tem uma temperatura ideal de funcionamento. Então vamos ver esses fatores, só para relembrar. Então, o primeiro fator importante é a concentração do substrato. Então, vamos ler o que está no slide aí. A velocidade de uma reação catalisada por enzima, ela vai aumentar conforme a concentração do substrato, até a gente atingir uma velocidade máxima, que a gente chama de Vmax. Ok? E a gente vê isso melhor no gráfico. Vamos estar com o gráfico. Eu não estou vendo o gráfico. Eu estou aumentando aqui a concentração de substrato, estou vendo como é que está a velocidade da reação. Então dá para ver claramente no gráfico, principalmente o gráfico que está em azul, segue esse resto de exemplo, que à medida que eu vou aumentando a concentração do substrato, eu vou aumentando a velocidade da reação.
até atingir uma velocidade máxima. Por que não dá para subir mais essa velocidade colocando mais substrato? Por causa da saturação, né? Não adianta eu acrescentar mais substrato se não tem enzima disponível. Certo? Por isso a gente atinge essa velocidade. Em verde aqui seria uma enzima alostérica, né, que vai apresentar essa curva sigmoide. Né? Nessas enzimas alostéricas eu preciso fazer uma ativação inicial para depois aumentar a atividade da enzima. Para não complicar, nós vamos ficar nessa base aqui na semestre de KLB. Ok? Então, primeiro fator que influencia, quantidade de substrato. Né? Quando eu aumento a quantidade de substrato, aumenta a velocidade da reação. Ok? Segundo fator, que é óbvio, né? É a temperatura, né, turma? Então, olhando esse gráfico, qual seria a temperatura ideal dessa enzima hipotética aí? A velocidade máxima que eu atingi nesse ponto aqui, né? É só desse lugar. O módulo de 50 graus eu teria, né, a atividade ideal dessa enzima hipotética. Só mostrando aqui, né, se eu continuar subindo a temperatura, eu vou desnaturar essa enzima. Né? Vou modificar as interações entre os aminoácidos, desnatura, ela muda de conformação, mudando de conformação, ela não consegue mais encaixar direito no substrato, então a atividade enzimática vai cair. Ok? E qual é o terceiro fator? pH, né? O pH influencia muito na atividade enzimática, né? E cada enzima vai ter um pH ótimo, né? Para estar funcionando. O que é pH? É o potencial de hidrogênio iônico, né? É isso? Mas o que é esse potencial de hidrogênio iônico? Sim, um termo simples. O que é pH? É a maneira que eu tenho de quantificar o quanto de hidrogênio líquido tem uma solução. Não é isso? Usando a escala logarítmica, né? Você sabe o que é a escala de pH vai de 0 a 14? Gente, só curiosidade, não converso nunca de vocês, sabe? Só para ver se o professor de química de vocês lá discutiu isso de forma interessante. Não. Vai. Quem que escolheu 0 a 10? Eu não tô lembrando. Esse aqui. Não foi 0 a 14. Fala. 0 a 10 é melhor, né? Porque aí o 5 era o meu, para baixo do 5 lá, você tem 5 ao caminho, né? Alguém sabe? Ô, gente, é só de curiosidade. É por causa do percentual de dissociação de íons H+, ou H- em 1 litro de água. Se eu pegar 1 litro de água, a maioria quase absoluta das moléculas vão estar unidas formando um H2O. A molaridade de água por volta de 55 molar. Mas um pequeno percentual se dissocia. Então, muito pouco da água vai se dissociar em H+, e o H-. Usando como títulos especiais, eles observaram que a quantidade dissociada era 1 vezes 10 elevado a menos 7 molar. Esse aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 7 molar. Se eu somar os dois, menos 14 molar, usando a escala logarítmica 14. Ou seja, o pH neutro eu tenho a mesma quantidade de H+, ou H-, por isso também. A chupar, né, Maria? Bom, mas o pH influencia, mas por que influencia a atividade da enzima? Por que influencia? Por causa da modificação da estrutura da enzima, né, turma? Então vamos pôr aqui, ó, uma enzima hipotética qualquer, ó. Essa enzima, para funcionar, vamos supor que está exatamente nessa conformação. Tem enzima que, para estar nessa conformação ideal, claro, conforme a sua cadeia proteica, vai precisar de um monte de hidrogênio aqui em volta. Então essa enzima aqui, ela funciona melhor em ambiente ácido. Se eu tiro o hidrogênio, começa a acumular o H próximo a ela pode modificar um pouco a sua estrutura tridimensional, ela não funciona
certo? Ó, então vamos ver um gráfico.